pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do ABC e professora colaboradora da Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação da Unicamp. Professora no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação pela Universidade Federal ABC. Também é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Surdos e Libras, SUELI. Membro do projeto Tecnologias Assistivas para Surdos, desenvolvido na Unicamp, e pesquisadora do grupo de pesquisa do CNPq, Políticas de Educação Especial, desenvolvido na USP. Atua principalmente nos seguintes temas: surdez, língua de sinais caseira, Libras, produção de materiais didáticos para surdos, tradução, tecnologias para surdos, avatares, letramento e multilinguismo. Nós temos, então, até às 21 horas. Você pode usar esse tempo conforme você deseja. Nós temos, então, gostaríamos de proporcionar momento para que as pessoas possam fazer perguntas, tanto as que estão aqui presentes quanto as que estão online. E aí você pode ficar à vontade de como você quer organizar, tá bom? Muito obrigada e a palavra é sua, Cat. Não, perfeito. E eu quero que as pessoas me interrompam também, no caso de ter perguntas, para não ficar guardando a dúvida para frente, porque às vezes não dá tempo, né? Para intérprete de Libras, o meu sinal é esse aqui, a letra K e a letra E, são duas pintinhas no meu rosto, a letra K e a letra E. Isso. E o sinal do meu grupo de pesquisa é o Sueli, que é esse aqui também, que é a pessoinha, a ideia de uma pessoa e a língua de sinais, o surdo, né? E a língua de sinais. Quero dar boas-vindas para todos que estão aqui, tanto os que estão presentes aí no campus da UFBA, quanto os que estão online aqui com a gente. Tem algumas pessoas aqui do meu grupo de pesquisa. Se os que estão presentes, por gentileza, puderem só dar um ok para saber se tem quantos surdos temos. Eu sei que a Karina, que é minha orientanda de mestrado, está aqui. Não sei se tem mais surdos, né? Só para eu dimensionar. E eu não sei se tem pessoas com deficiência visual e se eu preciso fazer minha audiodescrição também. Então, se tiver e quiser dar um ok aqui para eu poder saber se eu preciso fazer minha audiodescrição. E também para situar os slides, né, quando eu compartilhá-los. Desirê, eu compartilho os slides daqui ou tem alguém aí que compartilha, que eu acho que eu já mandei, né? Como que a gente faz? Eu passo daqui mesmo? Porque se for eu preciso de autorização. Pronto, eu vou te autorizar agora, então. Só um instantinho, por favor. Tá bom. E eu quero agradecer, né, o convite. Eu vi, Desirê, que esse grupo do GELES teve uns palestrantes de grande peso antes de mim, então é uma grande responsabilidade, né? Eu espero contribuir. Deu certo? Deu. Bom, a janela, deixa eu só compartilhar a apresentação de slides aqui. Acho que vai ficar melhor. Não, vai ter que ser. Ver, janela, uma guia do Chrome, UFBA, aqui. Ok, eu não sei se a hora que eu... Foi. Ok, foi? Todos estão vendo? Conseguem ver a minha tela? Tudo bem? Sim. Ok, boa noite. Muito bem. Pessoal falando que está vendo a tela. Ok. Bom, o tema de hoje seria línguas de sinais caseiras, que foi o tema que eu estudei, ou venho estudando, né, desde o meu mestrado em 2012, sob orientação da professora Marilda Cavalcante. Um pouquinho antes, no meu curso de aprimoramento, que seria um curso de especialização, né, resumidamente falando, na verdade não é especialização, porque ele é um curso com uma carga horária bem maior, é um curso integral que ocorre na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, também é conhecido como residência não médica. Então, profissionais que não são médicos acabam realizando um atendimento integral, né? Era das 8 às 18, todos os dias da semana,
E a gente trabalhava com uma parte muito mais prática, por exemplo, de atendimento a surdos e grupos de surdos, né, como um apoio bilíngue. Uma equipe maravilhosa também de arte educadora, que alguns devem conhecer, que é a Lúcia Reile, né, que é bem conhecida nessa área, então eu trabalhava em parceria com ela. Instrutores surdos, que era o Valdeci, por exemplo, e a Rose, na época, que são 2 surdos. Trabalhávamos com a linguista, que é a professora Ivani Rodrigues Silva, que foi quando eu conheci, então, a professora Ivani, que se tornou aí uma amiga de vida. E junto com a professora Ivani, eu comecei a estudar variações linguísticas da língua de sinais, né? E uma das variações que eu percebi que era a menos prestigiada, digamos assim, seria as línguas de sinais caseiras, uma que a gente via que as pessoas não reconheciam como língua. Então, os nossos alunos eram muitas vezes rotulados de sem língua. Esse aluno aqui chegou sem língua. Mas quando a gente ia perceber, ele trazia uma comunicação caseira que era muito funcional e efetiva. Então, assim, comecei a pesquisar isso e fui dando continuidade no meu mestrado com a professora Ivani. E é por essa razão que o artigo que eu passei para vocês, como referência para a leitura desse encontro de hoje, ele tem como coautoria a professora Marilda Cavalcante e a professora Ivani Rodrigues Silva. Bom, aqui a gente sabe, né, talvez não sei o quanto todos estão aqui familiarizados com a educação de surdos, mas a gente sabe que desde o reconhecimento da língua de sinais no ordenamento jurídico, a gente tem afiançado aí o direito de se comunicar, né, e ter uma educação bilíngue que considere e respeite a Libras como primeira língua, e a língua portuguesa na sua modalidade escrita como segunda língua. Então, isso já está reconhecido, né, mas, parafraseando um autor da área do direito, que é o Norberto Bobbio, Bobbio, eu estou soletrando quando for usar os autores, tá? Eu sei que... então, o Norberto Bobbio diz que conquistar direitos é uma tarefa muito árdua, mas fazer com que eles sejam efetivados é uma tarefa tão árdua quanto a primeira. E aí eu concordo com ele, que assim, reconhecer que o sujeito surdo é bilíngue é uma grande tarefa, mas fazer com que isso efetivamente na prática seja né, implementado é uma tarefa talvez ainda mais árdua. A professora Terezinha Maier, ela é professora da Unicamp, estuda contexto indígena, e ela usa uma metáfora muito importante aí, que seria de um tripé, né? Que seria a ideia de a gente precisar ter as políticas públicas, então a gente precisa ter esse reconhecimento, né, essa legislação, toda essa documentação que proteja as comunidades de minorias linguísticas, mas a gente precisa também ter a educação do entorno, então o entorno precisa saber desses direitos, e a gente precisa ter também o empoderamento do sujeito, porque o sujeito acaba tendo inculcado todas essas representações da sociedade de que, né, de que ele ainda não tem direito disso, de que o que dão para ele é um ato de benevolência e não a conquista de um direito ou um dever da sociedade. Então, tudo isso precisa ser pesado quando a gente pensa no contexto da educação bilíngue de surdos. Não apenas empoderar os sujeitos surdos e principalmente seus familiares para que eles possam ter conhecimento desses direitos, não apenas ter as políticas públicas para nos respaldarem, e também a questão da educação do entorno, que é saber que isso é um direito e que são, né, direito de um, dever do outro, e que isso precisa ser efetivado. Então, é um tripé, né, de uma tarefa bastante exígua. Bom, contudo, diante de afirmações como: meu filho estuda em uma escola bilíngue, é importante ser bilíngue. Quais línguas vêm à cabeça de vocês quando vocês se deparam com uma amiga, alguém um colega, enfim, né, alguém, mãe de uma criança que diz assim: mas meus filhos estão numa escola bilíngue. Ou quando vocês encontram alguém que diz assim: é importante ser bilíngue, né? É importante já aprender uma outra língua, né? Que línguas vêm à cabeça de vocês? Se vocês puderem comentar, por favor. Tanto aí no bate-papo, o pessoal que está ao vivo. Abre a câmera.
Ai, não. É aí? Não, no outro. É mais para tu. Aí, isso. Isso. Pronto, aqui, gente, que vem à cabeça, quais línguas vem à cabeça quando fala que é bilíngue. Vamos lá, participando. Tá ouvindo, Cat? Inglês, espanhol, tô acompanhando pela intérprete, francês. Francês. Ana Beatriz aqui no chat falando, normalmente achamos que é o inglês. Libras. Mas Libra vem lá no final, né, gente? Causa até um estranhamento, né? Quando alguém fala Libras, fala, nossa, calma aí, você lembrou da Libras? É quase isso, né? Como assim você lembrou da Libras? A gente fica até... dá aquele carinho do coração, né? Pois é. E aí, quando a gente diz isso, por que está inculcado no imaginário das pessoas que ser bilíngue ou estudar numa escola bilíngue é geralmente uma língua como alemão, francês, inglês, espanhol? Estou deixando para vocês responderem também. Por que é que isso acontece? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça são línguas orais de prestígio, como inglês, francês. Não tem certo ou errado, tá, gente? Vamos imaginando junto, vamos construir o conhecimento. Porque se pensa nas línguas orais mais utilizadas nos diversos países. Sim, né, as pessoas estão mais acostumadas, né, talvez, né, vamos pensar nas línguas que as pessoas estão mais acostumadas, né. Como é que tem mais um comentário aqui da Carolina Timóteo. Ela para digitar. Ok. Mas é exatamente isso. A ideia é que a gente tem, nessa questão de estar acostumado, essas línguas orais de diversos países, mas, apesar de, então, de legalmente estabelecido, o surdo raramente é associado à imagem de um sujeito bilíngue, sendo com maior frequência representado pela ótica da deficiência. E aí, eu trouxe algumas hipóteses para isso, que eu vou compartilhar com vocês, mas, assim, estamos sempre em construções. Eu comecei com esse negócio com menos hipóteses, cada dia eu vou aumentando, assim, porque quando eu trago isso em aulas ou palestras, as pessoas me contribuem e eu consigo ampliar também essa visão. Conhecimento é construção sempre, né? A Carolina escreveu aqui, pelas línguas orais mais frequentes nas escolas. Sim, também, né? Quando a gente pensa em línguas contempladas no ambiente escolar, apesar da Libras hoje estar ganhando muito mais espaço, ainda a gente tem o inglês e o espanhol como essas línguas de maior instrução, né? Haja vista, por exemplo, o Enem. O Enem você escolhe entre inglês e espanhol. A gente não escolhe entre Libras, né? Tipo, quero prestar o Enem, tá, eu sei uma segunda língua, mas ela não é o inglês e o espanhol, ela é a Libras, e aí? A Terezinha Maier, ela tem um texto maravilhoso que ela também fala sobre a questão de quantas vezes, numa entrevista de emprego, foi nos questionado sobre o nosso domínio em Libras, ou em uma língua indígena, uma das 180 línguas indígenas, né? E quantas vezes nos foi questionado sobre o nosso domínio em inglês e espanhol. Então, a gente começa por aí também a ver, né? Essas diferenças do porquê que eu não reconheço o surdo como bilíngue. Eu não reconheço de fato, né? Porque falar que o surdo é bilíngue é fácil, né? O problema é realmente ter um discurso coerente com essa teoria, né? Com o que isso implica. Então, algumas condições aqui, algumas razões que eu levanto para descreditar que o surdo é bilíngue é, em primeiro lugar, entender que Libras não é língua. Então, se eu não reconhecer que Libras é língua, o surdo não vai ser bilíngue. E aí, quando muitas pessoas acabam chamando a Libras de linguagem de sinais, por exemplo, é uma primeira forma de descaracterização da Libras. É a primeira forma de eu digo,
Não, mas, né, não é língua. Então, ele não é bilíngue. Se aquilo não é língua, eu não reconheço ele como bilíngue. E eu faço uma comparação bem simples com relação ao equívoco de algumas pessoas com linguagem de sinais, embora, por exemplo, se a gente pensar no termo language, né, ele tem uma tradução do inglês para o português, né, a gente teria em inglês só language, né, independente se é língua ou linguagem, mas em português a gente tem essa subdivisão. Contudo, em português mesmo, a gente não vê ninguém errando e chamando de linguagem inglesa ou linguagem portuguesa, certo? Então, o erro, ele é sempre enviesado para desprestigiar a Libras. Bom, uma segunda hipótese que eu levanto é que o bilinguismo é para línguas de prestígio. E aí faz muito sentido que a gente sempre fale de bilinguismo só relacionado às línguas de prestígio. A gente não fala de bilinguismo em Guarani, bilinguismo em Kaxinawá, bilinguismo em outras línguas terenas, por exemplo, de comunidades indígenas que vêm desses contextos, ou bilinguismo em contextos brasiguaios, que também que é um bilinguismo muito frequente em fronteira, por exemplo, ali na região do Paraguai, onde há um trânsito muito forte entre as pessoas que falam, né, o espanhol, ou mesmo uma língua, a língua do Paraguai, que eu esqueci agora, é o tupi? É o Guarani, desculpa, eu não me lembro agora. E eles estudam, às vezes, numa escola brasileira, enfim, e tem esse contexto de bilinguismo ali também, né? Mas por não ser um contexto de bilinguismo de elite ou de prestígio, a gente acaba não reconhecendo também essas pessoas, né, como bilíngues. Nunca vem uma escola bilíngue, uma escola indígena. Uma terceira hipótese é de que se ele não fala Libras nem português. A maioria das crianças surdas chegam na escola, a gente tem ali um percentual na literatura de 90%, mais ou menos, de crianças surdas que nasceram em lares ouvintes. Essas crianças surdas que nascem em lares ouvintes geralmente não aprendem Libras com os pais, e chegam na escola sem o domínio dessa língua padrão, né? Dessa Libras. Mas eles acompanham o que depois a gente vai falar, que seriam as línguas de sinais caseiras. Só que na escola, a gente não reconhece nem o português, que não é padrão, que foge do padrão, nem a Libras, ou a língua de sinais, que não seja, né, uma forma padrão. É daí que a gente tem falas como ele fala português errado, né? Então, quando eu digo ele fala português errado, eu já estou dizendo que existe um português certo e que isso que ele fala não é português. Então, eu também já, no contexto rural, né, eu já também, enquanto língua de escola, já muitas vezes não reconheço essa língua que as comunidades rurais trazem. E, no caso da língua de sinais, isso também acontece. Se não for Libras padrão, a gente também muitas vezes não reconhece a língua de sinais que essa criança traz de casa, que às vezes tem muito repertório, mas que eu ignoro e digo, então, que esse sujeito não tem língua, porque ele nem tem Libras, nem tem português. E aí, uma última hipótese, assim, para essa, né, que eu trago para compartilhar com vocês, é a ideia do surdo-mudo, ou do deficiente auditivo. Porque a partir do momento que os surdos não são entendidos como bilíngues, né, eles não vão ser entendidos como bilíngues, se eles forem lidos pelo viés patológico da deficiência auditiva. É muito claro que eu vou ignorar qualquer discussão teórica bilíngue do surdo dentro de questões de bilinguismo de minorias ou de bilinguismo, se eu continuar achando que ele é mudo. E se eu não reconhecer que quando ele fala Libras, ele fala, quando a gente continuar dizendo que o surdo não fala, ou que tem o surdo que fala e tem o surdo que não fala. Quando eu já faço isso, eu já estou trazendo na minha representação que o surdo que fala, ele fala oralmente. E o surdo que fala Libras, então ele não fala. Se ele não tem fala, se ele não fala, ele não tem língua. E aí eu volto para a ideia de que ele é da surdez como deficiência. E, portanto, eu não reconheço essas pessoas como bilíngues. Então, assim, todas essas discussões que às vezes estão nos nossos discursos, elas são importantes para a gente refletir e ver se a gente realmente defende um bilinguismo ou se o nosso discurso é só reproduzir essa fala de que o surdo é bilíngue, mas a gente tem atitudes que ainda são
de uma concepção ou de um viés patológico da surdez. Vamos lá. Aqui, para fundamentar essas minhas 4 hipóteses aí, eu trouxe uma fala de uma pesquisa que aí, como eu disse, eu fiz com a Ivani Rodrigues Silva, né? Sobre as variações linguísticas da Libras, e onde um professor, ouvinte do Espírito Santo, ele usa a seguinte frase: algo me intriga sobre a língua de sinais. Vejo que os surdos estão criando uma nova Babel. Cada país criando a sua língua escrita para os deficientes auditivos, como, por exemplo, a Libras. Já que a inclusão está sendo discutida tardiamente, na era globalizada, eu me pergunto, por que não aproveitar um único idioma de sinais para todos, já que a língua se baseia em códigos? Por que reinventar algo que já foi criado desde o tempo antigo? A meu ver, facilitaria a comunicação entre eles e reuniria toda a comunidade e as tribos dos deficientes auditivos. E será que dividi-los seria melhor? Tá, aqui a gente tem um monte de coisa para análise do discurso, é um prato cheio, né? A gente tem uma ideia de que, primeiro, que eles são deficientes auditivos, então já parte daí a ideia de que eu não reconheço ele como bilíngue. Segundo, a ideia de que eu aproveito um único idioma, já que está sendo criada, né? Já que está sendo criada essas línguas, né? Por que não cria uma só para todo mundo? Que eu poderia retornar a pergunta e dizer por que a gente não cria uma língua oral para todo mundo, né? E a ideia do Esperanto foi, na verdade, essa tentativa que a gente não vê ninguém aí, né? É muito raro alguém que fale Esperanto. Então, ou o gestuno, que são 2 línguas que tentaram ser línguas universais. E aí, sempre essa questão, né? Entendendo que a língua é um código. E a língua não é um código, né? A língua é construída. O código são as letras, o alfabeto, né? Ai, desculpa, Desirê. Juro que eu tô me controlando. Quem me conhece sabe que eu falo bem mais rápido. Me perdoa. Mas obrigada por avisar. Então, a língua não é um código, ok? A língua, ela é um construto social, cultural, né? Linguístico, enfim. E a língua é viva, né? Um código não. Bom, conseguimos. Além disso, sabe-se, né, como eu disse, o prestígio linguístico é diferente, e a gente tem aqui um esquema visual mostrando a Libras como primeira língua e a língua portuguesa sendo muito diferente de quando eu chamo uma língua portuguesa como primeira língua, um inglês como segunda língua ou um alemão como segunda língua, né? A gente tem um prestígio maior, e aí, como eu disse, a questão do bilinguismo de elite, né? Que é a questão de ver que línguas são essas. E aqui a gente está falando de língua portuguesa, que também não é uma língua lá de elite, né? Se a gente estivesse falando que a pessoa é bilíngue em alemão e inglês, se ela tivesse 2 línguas de prestígio, ela então estava bem melhor que a gente na condição, né, de prestígio. Bom, aqui eu trago uma outra citação da Marilda Cavalcante, onde ela fala do conceito de bilinguismo no Brasil. Ele está sempre estereotipicamente relacionado às línguas de prestígio, no que se convencionou denominar de bilinguismo de elite. O bilinguismo de elite é composto por sujeitos que optam voluntariamente ou por escolha de seus pais pela aquisição de outra língua, sem que isso imponha o abandono da sua primeira língua. Pelo contrário, ele é incentivado que o indivíduo desenvolva ao máximo a proficiência em ambos os sistemas linguísticos. Então, quando uma pessoa está aprendendo inglês, por exemplo, né, incentivada pelos pais, isso não significa que ela vai ter que desaprender o português, ou que vai ser ruim ela aprender mais sobre português. O sistema de abordagem de bilinguismo, nessas condições de bilinguismo de elite, incentiva as 2 línguas. E incentiva igualmente, né? Ele vai para a escola, ele aprende português, ele vai para o espaço lá, ou seja, escola ou outro lugar, e aprende muito inglês. E ele não precisa abandonar uma outra língua. Assim, né, continuando a citação, quando, por exemplo, é encorajado a ingressar num colégio bilíngue, ou ele realiza uma viagem, por exemplo, de intercâmbio para outro país, esse aluno sabe que ele pode voltar para a sua primeira língua. E quando ele retornar ou encontrar com seus pares, ele recebe ali um menor nível de pressão, interna ou externa. As representações a esse modelo de bilinguismo são positivas e estão atreladas sempre a uma ideia de enriquecimento de nível individual, ok? Isso significa que a diferença já começa daí.
Como é que é a pressão para uma pessoa surda aprender português? Ela tem que aprender português, porque essa é a única forma, não é uma coisa voluntária, né? Eu aprendo inglês, mas se eu não aprender, dá para fazer outra profissão. Não é nessas condições. Aprender o português ou aprender Libras, no caso dessas crianças, né, é algo que é obrigatório. E o nível de pressão para que elas sejam bem-sucedidas é só se elas tiverem domínio do português e da Libras. Bom, essa aqui é uma citação da Skutinabi Kangas, e eu acho interessante eu colocar aqui que essas três autoras, tanto Cavalcante, quanto Maier, quanto Skutinabi Kangas, que estão aqui, né, no texto, a intérprete não precisa se preocupar muito com a soletração, porque elas estão aqui no slide, elas são três autoras que não discutem surdos, ok? Então, esse é meu referencial teórico fazendo um empréstimo, né, e uma análise aqui para a questão do surdo, ok? O bilinguismo de minorias, então, de acordo com a Teca, né, eu vou chamar de Teca, que é o apelido dela, a Maier, né, de acordo com a Teca, ele envolve bilinguismo sempre como um problema a ser erradicado. E é muito, às vezes, essa visão nas escolas, né, pensar que o surdo ele tem que aprender o português e evitar libras, enfim, a gente sempre teve um histórico aí de proibição da língua de sinais, né. No bilinguismo de minorias ou de comunidades linguísticas, que a gente chama de minoritárias e minoritarizadas, que é a ideia de uma minoria, porque a gente está entendendo que nem todas as minorias são minorias do ponto de vista numérico, às vezes elas são tornadas minorias pelo poder hegemônico. Bom, os alunos eles são sujeitados a uma pressão social, e muitas vezes na própria família, né? A própria família diz que eles precisam se tornar bilíngues em português e libras, porque senão eles vão ter direitos restritos. Porque as pessoas vão dizer assim, bom, onde é que você vai ver libras? Não vai ter libras no seu emprego, você não vai conseguir libras aqui ou ali, você precisa aprender a escrever, você precisa aprender a oralizar, senão você não vai ter sucesso. É geralmente isso. E os surdos oralizados vão dizer, olha, eu sou bem sucedida porque eu fui oralizada. Se não, coitadinha de mim, entendeu? E a gente escuta assim, né? Ou às vezes vê muito isso mesmo nas mãos de alguns surdos. É bem interessante que essa representação ela continua sendo perpetuada, né? Bom, e aí o surdo, como eu disse, né? A gente já falou essa questão aqui do domínio insuficiente nas duas línguas. Deixa eu ver, posso pular. E aí vamos lá para o que é bilinguismo. Bom, usando aqui a metáfora do container, que seriam como se fossem caixas, né, de pensar bilinguismo. É sempre uma ideia de um domínio completo. Para eu entender que a pessoa é bilíngue, eu preciso de um domínio completo na primeira língua e na segunda língua. Então, nos casos que eu disse, quando o aluno surdo chega e não tem um domínio completo na Libras e não tem um domínio completo no português, muitas vezes as pessoas vão dizer que ele não é bilíngue. Porque essa é a visão, né, de um bilinguismo completo. Esse seria um sujeito bilíngue. Representando imagens, ok? Bom, isso daqui, se a pessoa tivesse um bom domínio na Libras, mas um domínio quase bom na língua portuguesa, que é um surdo assim que tem muito fluente em Libras, mas o português sempre tem aqueles errinhos que você olha e fala assim, é surdo, é aquela escrita de surdo, né? Quem é essa pessoa? Ele é quase bilíngue. As pessoas vão dizer, falta um pouquinho para ele ser bilíngue, mais um pouquinho de português, ele é quase bilíngue. E aí, quando eu tenho um domínio muito bom na Libras, mas tem um domínio mais mediano, bem pouquinho do português, ainda aquela escrita com os verbos trocados, ausência de artigos, uma sintaxe do tópico comentário, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é um sujeito monolíngue, né? Falando ali, né? Essa visão é proposta pelo Skutinabi Kangas em 1981. Lembrando, esse não é um modelo pensado para surdos, sou eu que estou emprestando esse conceito para cá. E olha só, né? A atualidade dessa ideia da Skutinabi Kangas de 80, da autora aí na década de 80, e eu emprestando para cá, eu acredito que muitos de vocês concordam que seria mais ou menos essa estrutura, né, do bilinguismo que as pessoas têm. E aí, quando a pessoa chega com um domínio
que lá não é nem tão grande na Libras, nem tão grande no português. Ela tem metade da Libras ali, uma coisa assim que você fala assim, putz, a Libras dela já tá capenga. A língua portuguesa também. E aí, né? Posso chamar ele de monolíngue? Posso chamar ele de bilíngue? E aí eu mando a pergunta para vocês, vamos lá. Posso ou não posso, gente? O cara não é nem proficiente em Libras, nem proficiente em português. Ele é bilíngue? Ariel disse não, Áurea Gomes disse sim. Ariel e Áurea, por favor, se vocês puderem explicar por que disse não ou por que disse sim. Sim, se não pensarmos em um bilinguismo puro e pleno. Entendi. E o que seria um bilinguismo puro? Tem um comentário aqui também, tá? Tá, por favor, pode compartilhar com a gente? Que eu não consigo ouvir quando a pessoa... Falei que eu repito. Eu acho que eu ia falar que ela podia fazer em Libras, que ela podia falar e a intérprete traduziria, mas tem mais gente aqui na sala que talvez não saiba Libras, né? Aqui, ó. Pode falar bem aqui na câmera. Eu vou ajeitar para você. Vai. Não, aqui a gente estava falando que a gente já consideraria ele bilíngue, mesmo não tendo o domínio bom nenhuma das duas, assim, considerada. Só que dentro da classificação que você trouxe, a gente está inseguro em falar isso, mas a gente está pensando, conversando sobre isso ali atrás. Aí vocês já tinham estudado antes, né? Por isso que vocês já estavam... Hoje, com a prova, a gente vai responder que é. Mas a gente não sabe se é mesmo. Entendi. Adorei a sinceridade. Parabéns. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Acredito pela própria proficiência. Então, ok, é isso mesmo. Essa é uma visão comum, né, de que esta pessoa aqui seria um sujeito semilíngue ou um sujeito sem língua. O conceito de semilinguismo também, ele é abordado pela Marilyn Martin Jones, em Martin Jones Romani. Romani e Martin Jones. A Martin Jones, inclusive, eu tive o prazer de ter ela na minha qualificação do mestrado. Então, e ela fala já do conceito de semilinguismo com falantes do galês, né? Galês. E ela discute na época também dentro do conceito, de novo, né? O pessoal discutindo isso no bilinguismo de minorias, que não é para os surdos, né? Mas falando de comunidades bilíngues de imigrantes, que tinham a sua variação linguística, a sua variedade linguística, a sua língua desvalorizada e geralmente depreciada, né, associada com xingamentos, enfim. É aí que a intérprete de Libras travou para mim. Tá tudo tranquilo aí? Isso. Então, por exemplo, tem um texto do Strode, eu vou escrever aqui, S-T-R-O-D, que ele vai falar, inclusive, de associação desses grupos minoritários, desses grupos minoritários com... Ah, tá, um momento. Eles são associados com HIV, por exemplo, sabe? Então, para discriminar ainda mais esses grupos. Voltamos? Pronto, beleza. Então, esses grupos, eles acabam sendo vistos como sujeitos sem língua, que é o que acontece muitas vezes com
as pessoas que utilizam, né, que se comunicam por línguas de sinais caseiras. Mas se a gente pensasse, ao invés dessa composição, nessa composição aqui, e se a gente não dividisse o sujeito bilíngue, né, em dois casulos, mas pudesse, por exemplo, reunir esses dois casulos num container só, e dizer que o repertório linguístico do bilíngue não é a soma de duas línguas, mas ele é distribuído pelas duas línguas. E que em alguns contextos ele vai poder se movimentar melhor numa língua, em outros contextos se movimentar melhor na outra língua. Esse sujeito ainda poderia ser considerado semilíngue, monolíngue ou bilíngue. Mas o bilíngue poderia ser realmente a soma de dois monolíngues completos? E no caso desse sujeito aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma língua 1, que seria uma língua de sinais caseira, uma língua 2, que seria a Libras, que ele está aprendendo ainda na escola, e uma língua 3, que seria a língua portuguesa, que ele também está aprendendo, ele poderia ser considerado sem língua ou ele poderia ser considerado multilíngue? E aí a gente caminha, né, dentro dessa ideia, para pensar o que é o semilinguismo no contexto da surdez e chamar a atenção para o fato de que mesmo dentro das comunidades surdas ou entre profissionais que atuam nessa área, o sujeito surdo poderá ser mais uma vez descaracterizado como bilíngue se o seu domínio linguístico for considerado insuficiente em uma ou nas duas línguas envolvidas, sendo no contexto brasileiro aceitas apenas a Libras e a língua portuguesa. A busca pelo fortalecimento da Libras tem suprimido outras línguas de sinais presentes nesse contexto. Essa é uma citação da Audrey Gesser, que também já iniciou essa discussão na tese de doutorado dela, sendo seus falantes considerados sem língua. Inclusive, o conceito de língua de sinais caseira que eu estou aqui utilizando, né, veio da Audrey Gesser. Acho que vocês devem conhecer, né? Ela escreveu aquele livro bem famosinho, todo mundo lê, né, que é o Libras, que língua é essa? Professora da UFSC, e foi orientanda também da Marilda Cavalcante, que foi a mesma orientadora de mestrado minha, né? Bom, e aí a gente adota aqui o conceito, então, a partir da minha pesquisa, de línguas de sinais caseiras, no plural, entendendo que não existe apenas uma língua de sinais caseira, mas várias línguas de sinais caseiras. E no contexto das nossas pesquisas, a gente percebeu, inclusive, que às vezes, de acordo com o familiar, a pessoa sabia diferenciar exatamente qual língua de sinais caseira ela deveria usar. Então, com a mãe era um sinal, com a prima era com outro sinal, com o irmão era com outro sinal, com a tia, ela usava outra combinação de sinais. Então, mesmo o único sujeito, ele tinha, às vezes, foi identificado para a gente 7 línguas de sinais caseiras. E aí foi bem interessante que a gente fez a entrevista com um instrutor de Libras surdo, que é casado com uma surda também, né, na época. E aí ele mencionava que eles tinham a língua de sinais caseira deles. Ele é um instrutor de Libras, mas quando ele chegava em casa, ele tinha os sinais caseiros dele, que a mulher dele aprendeu com os pais. Então, que eles usavam um pouco desses sinais caseiros e quando estavam na presença dos sogros, usavam também. Um outro personagem na pesquisa que eu tive, que foi bem legal, né? Eu não deveria citar nomes, né? Mas vou citar, eu acho que vocês devem conhecer o Valdo Nóbrega também, que é surdo, né? E ele é irmão de surdo. E ele foi entrevistado também na minha pesquisa e ele mencionou que quando ele era criança, ele e o irmão dele, os dois são surdos, utilizavam sinais caseiros para comunicação. Então, são várias pessoas que a gente conhece, que são pessoas que referenciam em língua de sinais. Que legal! Estive com ele na semana passada. Assim, e aí ele fala isso na pesquisa, né? Ele diz ele e o irmão surdo dele criavam os sinais caseiros deles. E aí isso vai nos demonstrando que as línguas de sinais caseiras, elas estão presentes, né? Mas as pessoas têm receio de dizer que elas existem, elas têm que invisibilizar, como se ela fosse algo sujo, algo como se ela não pudesse ser reconhecida sim como limitada, mas também como funcional, que é um pouco do que eu vou trazer também hoje nos referenciais teóricos aqui. Bom, essa comunicação é geralmente baseada, então, o que é a língua de sinais caseira, né? Que eu vou usar
a tese de doutorado da Ivani Rodrigues Silva, que é esse o sinal. A Ivani vai falar, então, que essa comunicação nas línguas sinais caseiras, elas são uma miscelânea, uma mistura de gestos, apontamentos, mímicas, oralidade, escrita, acaba sendo usado tudo, né, essa mescla de gestualidade, de oralidade, e há uma grande resistência, né, por parte dos surdos e familiares e também dos profissionais pesquisadores em admitir que essa comunicação pode ser entendida como língua. A gente vai ter vários termos associados a essa língua de sinais caseira, então é o que eu, como eu disse, estou provisoriamente chamando de línguas de sinais caseiras no plural, mas eu reconheço que desde a década de 60, gente, ela era objeto de estudo. Deixa eu ver, Cat, para alguns seria um pidgin? Sim, eu acho que tá ali, ó, Vilhalva pidgin, tá? Crioula, sim, existe todas essas discussões de crioula, de pidgin. Só que aí eu vou emprestar a autora, que é a Gesser, de novo, né? E ela vai dizer também que os pidgins dentro do nosso referencial da linguística aplicada, o pidgin e o crioulo, a gente já tem outros autores da linguística aplicada que já vão discutir isso, sobre isso já ser língua, né? O que é pidgin, o que é crioulo, por que não chamar de língua? A Cavalcante, ela inclusive vai tentar renegociar o conceito de variação linguística e dizer que todas as variações linguísticas poderiam ser entendidas como línguas. Por isso que, de novo, é o meu referencial teórico, né? Não entender porque quando a gente coloca uma variação sobre a outra, a gente tenta estabelecer uma relação de poder, né? O Gilvan Miller, na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos também, né? O Gilvan Miller, ele fala sobre essa questão também das pessoas tentarem evitar usar o termo variação linguística, então a gente já tem vários autores discutindo isso, sobre tentar não diferenciar, isso é língua, isso é pidgin, isso é crioulo, isso é variação, porque você está tentando, de alguma forma, colocar níveis de gradação ou de prestígio que colocam uma sobre a outra. Então, se a gente tentar trabalhar todas no mesmo nível, tá? Então, é isso, né, Renata? Bom, aí vamos lá. Estudiosos aí como Berrares também vão usar o termo simbolismo esotérico, e aí eu quis chamar a atenção da questão do Tervert em 1960, né, porque ele está na mesma época que o Stockwell estava chamando língua de sinais de língua, né? E a gente já tinha alguém ali estudando. Beleza, desculpa. Estou tentando ir mais devagar. Vamos lá. Então, o Stockwell também estava estudando nessa época a questão da língua de sinais americana, que ainda... Stockwell. Tudo bem? Eu acho que é esse o sinal de Stockwell, se eu não me engano. O Stockwell estava pesquisando a questão da língua de sinais americana, né? E na mesma época o Tervert estava fazendo uma pesquisa bem ampla, também estudando essa questão dessa comunicação que era partilhada por grupos menores. A Lima vai falar sobre embrião de linguagem ou linguagem umbilical. A Pereira vai chamar de gestos na sua tese de doutorado em 89. Também vamos encontrar algumas pessoas chamando de mímica. No contexto internacional, ali a gente tem Morford. Não precisa se preocupar, talvez, com os nomes dos autores, falando para a intérprete, porque estão todos nos slides também, né? E os sinais emergentes, ou pidgin, que seria o termo utilizado pela Shirley Vilhalva. Ok, vou passar. Então, essas são algumas terminologias. Como eu disse, existem variedades com maior e menor prestígio, e a língua de sinais caseira seria a que tem menor prestígio, né? E aí, eu trago o conceito de língua com o qual eu me afilio, que é a proposta pela América César e pela Marilda Cavalcante, considerando que o multilinguismo integra línguas e também variedades linguísticas e propõe uma metáfora do caleidoscópio para que a gente pudesse entender o que é bimultilinguismo, né? As autoras propõem, então, como eu disse,
ver as variedades linguísticas como línguas, evitando ali, como eu disse, a sobreposição dos valores, né, de uma ser melhor que a outra. E entender que a língua, ela está sempre sendo formada de acordo com o seu interlocutor. Quando eu penso em caleidoscópio, eu estou segurando ele, e de acordo com a luz que incide sobre esse caleidoscópio, eu tenho uma imagem diferente. Eu tenho uma imagem diferente. E a língua, ela vai ser assim. Ela sempre vai ser diferente de acordo com o seu interlocutor. A forma como eu converso, como estabeleço e construo a minha língua nessa reunião com vocês é muito diferente da forma como eu estabeleço essa mesma palestra em um meu grupo de pesquisa, por exemplo, que eu já tenho uma afinidade, que eu uso às vezes uma linguagem mais informal, que eu vou trazer exemplos do meu repertório linguístico, que provavelmente eu estaria aqui fazendo um português finalizado, porque eu me sentiria mais à vontade de usar, né, de explorar os meus dois repertórios linguísticos. Então, a gente modula a nossa língua de acordo com o nosso interlocutor. Se eu estivesse tentando explicar esse mesmo conceito, por exemplo, para uma pessoa na rua que não tem familiaridade com a linguagem acadêmica, ou se eu estivesse falando isso com a família de uma pessoa surda, provavelmente eu estaria utilizando uma outra língua, um outro repertório de palavras mesmo e uma outra formalidade ou informalidade na minha fala. E é nesse sentido que as autoras, elas propõem olhar a língua como um caleidoscópio. A gente teria ainda outros autores que pediriam para olharmos as línguas como rios, e pensar em todas essas variações linguísticas ou línguas que se atravessam e se misturam. E de uma forma muito líquida, né, se encontram em algum caminho. Mas que as águas são sempre diferentes, né? Porque elas vão receber outras influências também. Bom, esse é o meu referencial teórico para chamar a língua de sinais caseira como língua, porque eu acredito que muitas pessoas vão estar falando, nossa, você está chamando de língua, né? Aquilo, mímica, uma coisa em evolução, algo limitado, enfim. Deixa eu ver. Aqui, como eu disse, vai ter pessoas, então, que vão dizer que o surdo chega na escola sem ter constituído língua alguma, e eu vou rejeitar, não me afilio a esses autores. E também a ideia de que essas línguas seriam uma pseudolíngua, ou uma língua em evolução, enfim. Isso também dá uma ideia de limitação de desenvolvimento cognitivo na criança surda. Essa foi uma fala dessa autora aqui, que é de 2011, então a gente está falando de autores recentes, né, teoricamente. Caiu a conexão. Caiu? Ou voltou? Ah, tá bom. É que como às vezes eu estou olhando o slide lá e trocando, desculpa. Então, essa autora, ela chamou a língua de sinais caseira de uma pseudolíngua e disse que o uso dela acarretaria limitações no desenvolvimento cognitivo da criança. Não, tudo bem. E esses discursos de associar o uso de uma língua a uma limitação cognitiva, ela vai ser encontrada, como eu disse, lá naquelas associações de semilinguismo que outros autores nas línguas orais também já identificaram nas suas pesquisas. Peraí que eu vi a intérprete cair, então eu parei, tá, gente? Voltou, Desirê? Ok.
Voltou? Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Então, a gente já viu essa associação de sem língua com uma habilidade linguística incompleta, um efeito negativo, algum prejuízo cognitivo, tudo isso já foi dito, não é novo, que é a melhor parte, né? As pessoas vão dizer isso, e os autores das línguas orais já refutaram isso, ok? E aí eu também chamo a atenção para a ideia de que antes do Stokely, né? Aquele sinal. Antes do Stokely reconhecer as línguas de sinais como línguas, elas eram línguas, certo? Mas a maioria das pessoas dizia que elas trariam prejuízos para os surdos, inclusive prejuízos cognitivos. E muitas pessoas não reconheciam ela também porque falavam, ela não tem gramática, ela não está descrita, enfim. No caso das línguas de sinais caseiras, elas podem ainda não ter sido descritas, ok? Elas podem ainda não ter sido descritas, mas elas nem por isso deixariam de ter o efeito de língua. E também não é questão só da descrição gramatical que faria delas a língua, né? Se for isso, a gente tem uma pesquisa de uma surda, que se chama, o sobrenome é Adriano, que depois eu vou trazer aqui a referência. Essa surda fez a descrição gramatical de uma língua de sinais caseira e mostrou que ela possui todos os aspectos linguísticos, tal como sintaxe, fonologia, morfologia, ok? A dificuldade é para ver o surdo por causa da dificuldade. No virtual estamos ouvindo bem, a dificuldade deve ser o surdo por causa da dificuldade do intérprete, é verdade. Bom, no seu referencial há uma pseudolíngua ou linguagem ou não? Não, Renato, no meu referencial a gente não chama de pseudolíngua. E quando falamos a criança chega à escola sem língua de sinais, fica correto? Não, porque eu entendo que a língua de sinais caseira é uma língua. Então, ela pode chegar sem a Libras e sem o português, mas ela não chega sem língua. Esse é o ponto, tá, Michele? Seguindo. Ademais, aqui, né, eu visito os estudos culturais para entender que a fluidez das línguas e as suas múltiplas facetas convergem com uma natureza híbrida de todo o fenômeno cultural. E aí até que eu perguntei agora de pouco, né, para o Renato, mas o que seria uma língua pura, né? O que seria um bilinguismo puro? Já que tudo é mistura. Todas as nossas línguas são feitas de uma condição natural e originalmente híbrida. Então, pelos autores que eu estou citando aqui, que é o Homi Bhabha, que é um indiano, e o William Tagata, que é um linguista da USP, acho que ele está na USP agora, a gente entende que a configuração da mistura ela tem sido apontada por algumas pessoas para descaracterizar a comunicação familiar como língua. Mas o nosso referencial teórico colabora para uma análise diferenciada. As línguas de sinais caseiras, elas convergem no que o Bhabha vai chamar de terceiro espaço, ou espaço intersticial, que não se traduz como uma mescla tradutória de dois originais, mas ele é um processo de constante negociação. Então, quem é a pessoa surda que você comentou? A autora se chama, o sobrenome é Adriano, tá nas referências do meu artigo também. Bom, eu não lembro o nome, mas o sobrenome é Adriano. E aí a ideia é que dentro de uma teoria pós-moderna, é tudo conflito. As línguas são conflitos, as identidades são conflitos, elas podem ser um espaço, ao invés de negação e dizer que não é língua, mas um espaço de negociação e contradição, ou seja, ela pode ser língua e, ao mesmo tempo, ela ser limitada só a uma pessoa, a um interlocutor, ok? Mas ela funciona, ela tem um padrão, não é cada vez eu uso um sinal diferente. E isso foi identificado na minha pesquisa de mestrado. Então, tem uma participante também que hoje ela é professora da Federal de São Carlos, da UFSCar. É uma federal aqui de São Paulo, né? Hoje ela é professora, ela é surda, e ela conta que ela tinha os sinais próprios com a prima dela, e
E ela diz que ela sempre usou esses sinais com a prima dela, e ela sabia a língua de sinais, né? A mãe dela sabia, enfim, a língua de sinais padrão, né? Libras. E a prima dela um dia entrou na comunidade surda e descobriu que os sinais que ela fazia com a prima dela eram sinais caseiros. E depois foi brigar com ela, falar: olha, você me ensinava os sinais caseiros. Ela dizia: não, eram os sinais que a gente conseguiu estabelecer e se comunicar. Então não usava Libras com você, a gente combinava esses sinais. E aí isso mostra que as pessoas elas são muito mais habilidosas linguisticamente para diferenciar o interlocutor. E voltamos para a metáfora do caleidoscópio. Essa pessoa surda sabia exatamente que com a prima dela ela usava uma língua de sinais e com a mãe dela usava outra. E dentro do contexto escolar ela usava outra. Então ela sabia diferenciar o seu interlocutor. E essas habilidades linguísticas, inclusive, elas são muito exaltadas hoje em dia. As pessoas que conseguem ter um domínio linguístico de conversar com os mais simples e com as pessoas mais acadêmicas, enfim, são as pessoas mais bem-sucedidas. Elas conseguem, como emprestando a metáfora do banho, né? Banho, de que a língua é uma roupa. E eu troco de roupa de acordo com o contexto. Eu vou para a praia usando uma roupa de banho, não um biquíni, né, uma sunga, enfim, e não um terno e gravata. E eu vou para a empresa de terno e gravata. Não dá para eu ir para a empresa de roupa de banho. Então, a língua é a mesma coisa. Eu adapto essa minha língua de acordo com o interlocutor. E aqui, sem fazer apologia a nenhum movimento político, mas pensando na capacidade, por exemplo, que o candidato Lula tinha de fazer isso, de conversar com os mais simples e de conversar com as pessoas, com banqueiros, enfim, de conseguir dialogar com diferentes grupos. E de pensar no insucesso, por exemplo, daquele outro candidato que teve na eleição passada, que era o Meirelles, né? Que ninguém entendia o que ele dizia, porque ele estava muito acostumado a falar só com pessoas, né, do nível social dele. Então, citando aqui exemplos de quanto esse domínio linguístico e saber utilizar as diferentes línguas nos seus ambientes e contextos, na verdade, deveria ser uma habilidade que a gente deveria ensinar. Então, assim, não dizer para a criança surda que ela não pode usar a língua sinais caseira dela, mas instruí-la sobre os espaços do seu uso. Bom, matemática pouco explorada. Eu fiz um levantamento aqui em 2019 na Cielo, que é uma base de dados, e na base digital de teses e dissertações, para ampliar minha pesquisa que eu já tinha feito em 2012 no mestrado. E, como eu disse, né, somente uma dissertação de mestrado teve como tema central as línguas de sinais caseiras, que era essa dissertação da Adriano. A gente teve uma articulação entre línguas de sinais caseiras e línguas de sinais indígenas, e aí, né, temos alguns autores como a Shirley Villalva, Soares e Barretos, que vão falar sobre línguas de sinais indígenas e vão concordar ou não que elas poderiam ser consideradas uma língua de sinais caseira. No âmbito internacional, a gente tem um estudo aí de Golding, Middle e Mailander. Tá escrito lá, tadinha, eu paro para intérprete. Isso. Que investigaram 4 crianças surdas norte-americanas e compararam com 4 crianças chinesas que não tinham contato com a língua de sinais padrão, né, dos países, e fizeram essa análise com suas mães ouvintes. E também um outro autor, que é Morford, que se chamou de Home Sign System. Então, ali a gente tinha uma ideia de Spontaneous Sign System, ou sistemas de sinais espontâneos, ou sistemas domésticos. E aí, esse terceiro autor, né, Morford, realizou uma revisão de literatura no período de 1961 até 1996, encontrando 15 autores de 11 países. E todos esses trabalhos, né, majoritariamente, corroboram o argumento de que os sinais caseiros têm
potencial linguístico, ou seja, funcionam nos seus ambientes, né, domésticos, mas todos eles também, ou a maioria deles, não todos, desculpa, diziam que pela funcionalidade que esse sistema linguístico adquiria, eles poderiam atrapalhar o aprendizado de uma língua de sinais convencional. O que a gente vai refutar aqui por todo o nosso referencial teórico que a gente trouxe. Quando a gente fala de bilinguismo de elite, ninguém diz que aprender inglês vai atrapalhar o nosso aluno, né, o nosso filho, a aprender português. Certo? Ninguém diz, quando coloca uma criança de 3 anos numa escola bilíngue, ou de 2 anos numa escola bilíngue, em inglês, que ela não vai aprender português. Mas a gente diz que se essa criança usar uma língua de sinais caseira, ela não vai aprender a língua de sinais, né, a Libras, ou a língua convencional. Da mesma forma, em ambientes e contextos rurais, quando uma criança chega na escola com sua variedade rural, eu vou dizer que se ela voltar para casa dela e continuar falando com os pais dela bicicleta e colher e mulher, se ela continuar dizendo isso, ela não vai aprender o português padrão? Isso vai atrapalhar ela? Será que a gente pode dizer isso? Ou será que a gente pode reconhecer que em países da África, por exemplo, as pessoas, as crianças, chegam na escola falando pelo menos 5 línguas banto diferentes? Né? Reconhecer que eu não estou falando de bilinguismo de elite, eu estou falando de crianças, né, com línguas onde, em países como Moçambique, que a língua oficial é o português, mas 90% da população tem como sua primeira língua uma língua banto. E não é uma língua banto para todo mundo, né? Cada um tem a sua língua banto. Então, estudar um pouco mais de linguística, né, nesse sentido. Bom, aqui eu vou trazer a Adriano, é uma autora, né, embora o sobrenome pareça masculino. Ela pautou em 3 participantes surdos de municípios do Ceará, que tinham idades entre 22 e 44 anos. E ela chama eles de condição de isolamento linguístico, ou seja, eles não estavam expostos a Libras. Eles vinham também de contextos mais rurais, mais isolados, enfim. E essa pesquisadora vai defender que os sinais caseiros têm um sistema comunicativo capaz de preservar o processo de cognição e os laços afetivos familiares, que é algo que eu também defendo. Quanto mais a gente disser para essas crianças que chegam na escola que a língua que ela traz de casa não é pura, não é Libras, não é língua, é feia, não pode usar, mais a gente está fazendo com que ela se distancie dos seus pais ouvintes, cuja única língua que eles têm para se comunicar é essa, e esse é o laço afetivo deles. Minha Cat amada, que pena não te conheci antes. Cíntia, minha filha, voltou 2 séries numa escola especializada porque não sabia Libras e só usava sinais caseiros. O problema são essas representações que estão nos profissionais, que não reconhecem essa língua. E seria muito mais eficiente, né, Eliana, se esses profissionais reconhecessem esses padrões dessas línguas de sinais caseiras e partissem dessa língua de sinais caseira para explicar para essas crianças a Libras padrão. Seria muito mais fácil, né? E valorizar e dizer, tudo bem se você usar essa língua de sinais caseira no seu ambiente familiar, mas olha, a Libras vai te oferecer acesso a espaços e a materiais que você não tem né, se você continuar restrita só a sua língua de sinais caseira, né? Ok. Então, a Adriana, ela consegue identificar e descrever a presença de todos os parâmetros linguísticos semelhantes aos da Libras, e o da ASL, ou, né, a American Sign Language. No cenário internacional, houve aí a indicação das línguas de sinais como limitadas, porém com alto potencial. Como eu disse, isso já foi discutido em outros estudos. Eu vou só passar essa revisão de literatura aqui, porque isso já está tanto no meu artigo, quanto, né, no material que vocês vão ficar, porque a gente já está avançando e eu quero trazer os dados. E aí eu fiz um estudo qualitativo de cunho etnográfico com 13 familiares e 10 profissionais, sendo 3 surdos. E essa pesquisadora, né, que no caso a gente chama de estudo etnográfico quando a pessoa é insider. Eu já estava há 3 anos lidando com essas famílias, com esses alunos e com esses profissionais,
porque vinha do meu contexto de aprimoramento e também no meu contexto de mestrado, mais 2 anos. Então, é um contexto de programa bilíngue, de apoio escolar a crianças surdas, desenvolvido num centro de estudos ligados numa universidade pública do interior de São Paulo. Clica no seu microfone. Clica no seu microfone. Ai, que estranho, gente. Desligou meu microfone? E eu tava lá no slide. Eu parei aonde, perdão? Onde que desligou? Eu nem tava nessa tela. Doideira. Que horas? Deixa eu ver. Eu parei nessa tela mesmo? Bom, eu fiz uma pesquisa, então, como eu disse, etnográfica, porque eu fazia parte do grupo, né? Eu trabalhava nesse centro, é um centro com mais de 40 anos, com quase 40 anos de história. Uma das participantes era surda, e quando criança ela estudou nesse centro, então ela tinha esse histórico também, que é bem legal. Eu fiz observação participante das aulas, eu fiz grupo focal. Grupo focal é um grupo onde eu trazia algumas falas como essas, do tipo excertos de pessoas falando, ou vídeos, e isso disparava a discussão, então eu não tinha uma pergunta para o grupo, né? Eu passava o vídeo e eles tinham que comentar sobre aquilo. E também as conversas informais, que depois das reuniões ou dos encontros, eu fazia num diário de campo essa conversa. Às vezes as pessoas maturavam a discussão e voltavam trazendo informação, que eu achava muito legal também. Peraí, vamos lá. Bom, a pergunta de pesquisa seria quais eram as representações dos familiares de crianças surdas e dos profissionais e estagiários surdos e ouvintes que participavam desse programa de apoio escolar sobre as línguas sinais caseiras. E aí eu consegui chegar em 2 asserções. Asserções são uma metodologia de pesquisa que a gente usa na etnografia, que seriam respostas para a minha pergunta de pesquisa. Então, se eu tinha aquela pergunta de pesquisa, eu chego na resposta que é: a primeira resposta é: línguas sinais caseiras não são consideradas línguas. Né? Cheguei a essa resposta. As pessoas não vão entender que línguas de sinais caseiras poderiam ser entendidas como línguas. Nessa subasserção eu tenho, que seriam pequenas respostas que confirmam essa minha asserção. Que seria: língua de sinais caseiras são vistas como mímicas, dramatizações, sinais inventados, usados por pessoas que não sabem Libras. E aí eu acho bem interessante essa asserção, eu vou discutir lá depois, porque o mesmo sinal, quando ele era feito por uma pessoa que sabia Libras, era tido como classificador, que é um recurso da Libras muito, né, reconhecido, valorizado. Só que quando feito por uma pessoa surda que não sabia língua de sinais, ele era desvalorizado. Era dizer assim: isso aí não é Libras não, viu? Isso aí tá errado. Então, era o mesmo sinal, porque assim, a gente tem muita visualidade nas línguas sinais caseiras, assim como a gente tem a visualidade na Libras e nos classificadores, mas as pessoas olhavam para quem estava se expressando para emitir um juízo de valor. Bom, a subasserção 2, as línguas de sinais caseiras são vistas como limitadas, mas também são como funcionais. Então, todos os participantes admitiam que elas eram funcionais, mas eram limitadas. E aí vem aquela teoria que eu disse para vocês, que para explicar essa subasserção, eu usei o referencial teórico dos estudos culturais e para tentar dizer que a contradição, né, não deslegitima qualquer resultado linguístico ou cultural. Bom, e a subasserção 3 é a de que classificadores podem ser vistos como línguas de sinais caseiras, se usados, né, então, por pessoas consideradas não proficientes da Libras. E a asserção 2 é que o uso das línguas de sinais caseiras dificultam o aprendizado da Libras
e podem levar os surdos à exclusão da sua comunidade. Então, isso era muito dito que, se eles continuarem usando essa língua de sinais caseira, eles vão ser excluídos da comunidade. Não, porque a comunidade surda vai olhar para eles com um olhar assim, e não vão querer que eles entrem aqui. Então, essa também era quase que como uma ameaça, né? Se eles continuarem nessa. Só que todos os surdos, inclusive surdos de grande renome, como alguns que eu citei aqui para vocês, eles usavam línguas de sinais caseiras, né? Eles só tentavam esconder essa realidade. Desculpa, Desirê, pode falar. Tá aberto o microfone? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou de falar aí, Cat, sobre classificadores e línguas caseiras, né? Como que você, primeiro, assim, como que a gente pode pensar numa diferenciação da língua caseira e os classificadores? Porque você disse que numa pessoa que não é tão fluente, pode-se pensar que os classificadores são uma língua caseira. É isso que você falou, não é? Isso, exato. Se a pessoa não é fluente em Libras, eles vão dizer, eu falava, não, mas esse sinal que ele usa. Não, isso não é. Isso é sinal caseiro, é gesto, é mímica. Então, é sempre não chamar aquilo de língua. É sempre associar com mímica. Não, isso é um gesto. É gesto. Gesto não é sinal, é gesto. Entendeu? Agora, eu falava assim, tá, mas fulano fez esse mesmo sinal. Não, mas aí no fulano não. No fulano é sinal. Entendeu? Eu vou trazer uns exemplos de imagem. Eu vou puxar aqui com exemplos de imagem e de excerto. Deixa eu ver se eu trouxe imagem. Ó, aqui eu não trouxe imagem exatamente. Não deu para trazer porque era vídeo. Mas eu trouxe um comparativo de um alfabeto de sinais caseiro, publicado por Rosa, Góes e Carnop. E estou comparando com o alfabeto da Inglaterra de Quadros e Pimenta. Vocês conseguem ver? Então, ó, isso é um alfabeto caseiro. Se eu comparasse ele com a Libras, beleza, a letra B não tem nada a ver com o nosso B, certo? A gente diria, isso é um gesto, isso é um sinal caseiro, né? Eles nem chamam de sinal, né? Normalmente no discurso da minha pesquisa eles tentavam associar com gesto. Olha essa diferença disso para isso. Isso não é gesto, isso não é sinal, né? Ok. Mas se a gente compara com a língua de sinais britânica? Olha, o C, o D, olha, é o mesmo. É a mesma hipótese linguística. O K, o P, são as mesmas, o X, ou seja, são as mesmas hipóteses que foram construídas para a construção de um alfabeto caseiro dessa família, que Rosa, Góes e Carnop, aqui Rosa inclusive é surdo, né? É um pesquisador surdo também. E que o alfabeto convencional da Inglaterra. Então, qual é o meu ponto de vista para dizer que aquilo é língua ou não? O meu ponto de vista está sendo aqui, nesse caso da Libras, porque se eu olhasse o ponto de vista, né, com o alfabeto da Inglaterra, eu diria, nossa, tem muita proximidade, isso aqui realmente é a letra B, né? E aí, não está aqui, mas estava num outro material meu, e está na minha dissertação de mestrado, o sinal que eles usam para a mulher, que seria esse da silhueta da mulher. Então, um dos alunos, né, utiliza esse sinal de mulher para mostrar a silhueta. O outro usava esse aqui do cabelo, porque a mulher tinha o cabelo, né? A mulher do cabelo. Na pesquisa de mestrado da Shirley Villalva, ela mostra que o sinal, se não me engano, de mulher ou de mãe era feito aqui por conta dos peitos, né? Então, para mostrar uma característica que para ele seria a característica mais representativa. Isso também mostraria a imagem de várias línguas de sinais que usam referência à iconicidade, seja para os seus sinais como mesa, que é icônico, né? Ou casa, que traz a iconicidade do telhado, árvore, né? Que também é um sinal icônico, é reconhecido como sinal, e que faz alusão ao seu respectivo objeto, ok? Então, essas seriam algumas ideias para a gente refutar também, de novo, a ideia de que este sinal, só porque está na mão de uma pessoa surda não fluente, não pode ser reconhecido como
né, não seria conhecido. Aqui eu trago uma asserção da Tatiane, que era uma estagiária ouvinte, e a Luísa, com a profissional surda, e as duas discutindo. E ela diz assim, olha, uma dificuldade que eu encontro no contexto terapêutico é o Bruno. Aí já vem a Luísa, que é surda, dizendo, não, o Bruno não tem língua ainda, ele não tem libras. E a Tatiane diz, um cara que tem 20 e poucos anos e ele não tem libras, é só o gesto caseiro. Então aqui eles já estavam meio que policiados sempre a não chamar de sinal caseiro, é gesto que é para diferenciar, né? Sinal é da língua. Tem até um excerto que eles dizem, sinal é da língua. E ela diz, se você quer passar uma informação simples para ele durante a terapia, é muito difícil. Ele não tem nada, vindo aquela ideia de que ele não tem nada. Tábula rasa, né, gente? Ó, a gente já ouviu esse discurso do ele não traz nada, né? E ele acaba assim, parece que você está conversando com um espelho, tudo que você faz ele repete, e você não tem um feedback do paciente, sabe? Aí você tem que usar o desenho, e ele nem é alfabetizado, então é muito difícil. E aí, aqui, trazendo que ele não tem nada. E eu acho que eu não trouxe o excerto seguinte, mas no excerto seguinte, essa mesma profissional vai dizer assim, que é estranho que no contexto terapêutico ele não mostra nada, mas ele dirige a moto dele, ele trabalha, ele tem namorada, ou seja, ele tem uma vida social ativa, mas no contexto terapêutico ele é um espelho, né? Ele não tem nada. Então, como é que ele não tem nada, uma pessoa de 20 e poucos anos, se ele tem tudo isso? Será que é o olhar dessa terapeuta para ele dizendo que ele não tem nada? Porque no ponto de vista dela, o que ela entende por língua não é o que ele traz? Ou será que, né? A gente tem que problematizar as nossas lentes, né? De acordo com. E aí eu volto naquelas perguntas que eu trouxe no início, que é, se eu não reconhecer Libras como língua, o surdo também não é bilíngue. Se eu não reconheço língua de sinais caseira como língua, eu vou achar que ele não tem nada de fato. Vai ser coerente com o que eu acredito, né? E aí, novamente, bilinguismo está muito mais relacionado a uma postura teórica e não só ao discurso, né? O sujeito surdo é visto, então, como sem língua, desconsidera-se os conhecimentos prévios desse aluno e reforça uma noção de língua ideal, elegendo-se uma única língua como legítima, no caso, uma única língua de sinais, desprezando-se as demais. Aqui uma outra asserção para fortalecer a ideia de que as línguas de sinais caseiras são vistas como limitadas, mas também como funcionais. Aqui é um contexto de grupo focal com os familiares, e eles dizem, Helena diz, essa caseira vocês só entendem ali dentro de casa. Se você for fazer um sinal que você só usa dentro de casa, lá fora, o outro surdo não vai entender, né? E a Aparecida diz, os gestos em casa, né? Só a família que vai entender. E aí eu pergunto, tá, mas eu quero entender, a família entende? E a Juliette diz, a família entende. Desculpa, todos os nomes aqui são fictícios, tá? E a Silvana diz, entende sim, e acena com a cabeça. E a Helena confirma, pior que entende. É igual a fala da Beatriz. Não é todo mundo que entende. A mãe do Pedro mesmo, a Fernanda, falou assim, mas a Beatriz não fala. E eu falei, lógico que fala. E ela disse, mas você entende? E eu falei, lógico que eu entendo. Ela falou, mas eu não entendo nada do que ela fala. Entendeu? E lá em casa todo mundo entende o que ela fala, para você ver como é a convivência, que eu acho que faz, né? A Aparecida diz, eu acho que entende sim. E a Silvana acena afirmativamente, sim. Então, todos eles mantendo o discurso de que não dá para entender lá fora. Lá fora eu sei que as pessoas não entendem, mas lá em casa entende. Tem uma parte dessas entrevistas, desses dados que estão na minha dissertação de mestrado, que uma das mães diz que explicou numa língua de sinais caseira para a filha que ela tinha que fazer a barra da calça na casa da tia, levar a barra da calça para fazer na casa da tia, tirar 2 dedos, explicou tudo assim, e mandou a filha lá. Só que esses sinais caseiros que ela usou com a filha dela, era ela e a filha dela. Quando ela chegou na tia dela, ela e a tia dela tinham uma outra língua de sinais caseira. E ela conseguiu explicar para a tia e voltou com a calça e com a barra feita com os 2 dedos certinho. Tudo perfeito. E essa criança soube, né, soube negociar a língua que ela tinha que usar com a mãe
e depois, quando chega com a tia, utilizar a outra língua de sinais caseira. E se fazer funcional, né? Bom, aqui a questão dos classificadores, né? Como eu disse, ali, ó, quando emitidos por pessoas que não sabem Libras, são reconhecidos, e sinais reconhecidos se transformam em sinais caseiros. Bom, eu pergunto, né? Mas o mesmo gesto para você, em um contexto é sinal caseiro e no outro é classificador? Eu perguntei. E a Luísa diz, nesse daqui, aí, né, fazendo a ideia do contorno da silhueta, para o surdo é um classificador, entendeu? Então, ela confirma que se ela estivesse num contexto narrativo e fizesse esse sinal da silhueta, as pessoas iam entender que, nossa, eu estou falando de uma mulher bonitona, mas no contexto do meu aluno, não dá para entender, essa coisa aí não dá para entender. As pessoas lá fora não vão entender. Será que elas não vão entender mesmo? Se ele é usado como um classificador, será que realmente não dá para entender? Aí eu comparei, né, aqui, que eu já trouxe para vocês antes, e aqui uma asserção 2. Bom, aqui na asserção 2 eu trouxe um excerto que o uso das línguas sinais caseiras dificultam a aprendizagem da Libras, levando os surdos à exclusão da sua comunidade. E aí eu tenho a Luísa, que é uma profissional surda, dizendo: eu conversando com a avó do Luan era um aluno surdo. Você lembra do Luan? Então, ela tem uma experiência assim, puros sinais caseiros. Ela mostra, e aí ela apontando, né, para o espaço, ela mostra, o pai do Luan não sabe conversar com o filho. Você quer água, e aponta para a água. Então, a criança, ela não tem, assim, uma interação com a língua. Acaba se apegando aos sinais caseiros mesmos. Agora, quando ele entrar dentro da comunidade surda, vai ter dificuldade de comunicação. Não vai entender mesmo. Então, mas assim, nós, profissionais da área da surdez, temos que quebrar isso. E eu tenho aluno surdo, eu tenho experiência da noite. Ele faz supletivo no EJA. Só usa sinais caseiros até hoje, 35 anos. Essa era uma profissional, então, dizendo que precisa quebrar com esses sinais caseiros, que a gente tem que romper, que ele não pode ficar usando, senão ele não vai aprender. Todo aquele discurso que a gente já viu, como eu disse, desde a década de 80, em contextos de línguas, de bilinguismo de imigrantes, quando as pessoas, os imigrantes, chegam num país e você quer que eles parem de usar as suas línguas. Assim como aconteceu aqui no Brasil, quando os portugueses vieram colonizar o Brasil e proibiram as comunidades indígenas de usarem as suas línguas. No nosso período imperial, tínhamos cerca de 2.000 línguas indígenas. Hoje, a estimativa é de 180. Essas línguas foram dizimadas em nome de uma nação única, mas também tendo sempre essa ideia de que eles precisavam ter acesso a uma língua de maior prestígio, que aquela língua deles precisava quebrar. Hamel, que é um autor mexicano, vai falar de contextos indígenas em que esse bilinguismo, que a gente chama de bilinguismo subtrativo, onde eu ensino a segunda língua, mas eu quebro com a primeira língua. Então, esse discurso de quebrar, inclusive o Hamel vai usar, Hamel, H-A-M-E-L. O Hamel vai usar essa metáfora, né, essa expressão de bilinguismo subtrativo, esse conceito, e vai utilizar a metáfora da ponte, que eu estou nessa primeira língua, muitas vezes as pessoas aprendem essa língua desse sujeito, seria a língua indígena, ou no caso a língua de sinais caseira, ensina a outra língua, e quando ele chega nesse outro lado, que é na outra língua, a gente quebra a ponte para ele não voltar para essa língua antiga dele. Então, isso já era usado nos contextos indígenas. E a gente perpetua, porque nas escolas, muitas vezes, foi aprendido os sinais, né, principalmente na comunicação total, se aprendia às vezes, né, a questão do oralismo também, se aprendiam os sinais para ensinar o português escrito e oral. E quando chegava no português escrito oral, na língua oral, né, enfim, você rompia com os sinais. E aí, dali para frente, a pessoa só poderia usar a língua oral. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Professor, uma pergunta. As línguas de sinais caseiras podem ser entendidas como diferenciações da Libras, como no caso português, que algumas diferenciações entendemos como regionalismo, gírias e sotaques? Sim. É nessa ideia de que o universo, o contexto da língua de sinais, ou o contexto da surdez, ele é um contexto multilingüe,
tá? E quando ele é multilíngue, ou seja, ele tem várias línguas, todas elas estão ali com o mesmo valor, com o mesmo peso linguístico. Então, a Libras estaria aqui, a língua de sinais caseira aqui, e todas as variações, enfim, formais, informais, regionalismos, enfim. Seria reconhecer todas essas variações, ou todas essas línguas, como legítimas, tá? Oi, estou conectada desde o início, apresentação Cat. Ah, tá. Vamos. Aqui tinha mais um pedacinho, né, do excerto, que ela falando, né, dessa questão de tentar quebrar, tal, e esse discurso de quebrar, como eu disse, já foi estudado por autores, né, tipo, de outras áreas de bilinguismo de minorias. E é por isso que meu referencial é sempre o bilinguismo de minorias. Dizendo que tem que quebrar com calma, senão vai criar um trauma naquele sujeito, mas que é uma coisa normal da família. Infelizmente está acontecendo isso. Então é sempre com um valor depreciativo para a língua de sinais caseiras. Ali, ó, o pior é quando quando a criança cresce, não tem contato com o professor surdo, que serve de modelo, vai crescer com esses sinais caseiros, vai ficar difícil dele deixar, de se aproximar com uma língua mesmo. Então sempre a ideia, né, de que há um caráter prejudicial nos sinais caseiros, e como eu disse, isso é uma estratégia usada do bilinguismo subtrativo, de que a ideia de que existem puros sinais caseiros, né, que não são considerados línguas, a ideia do semilinguismo, que indica que a criança não tem interação com língua, uma conotação negativa, quando a gente vê ela falando infelizmente, a proposta de romper ou de quebrar com essa comunicação, justificando uma ameaça à saúde linguística do sujeito. Todos esses argumentos, como eu disse, eles são usados em outros contextos de bilinguismo de minorias. Aqui eu teria mais outros excertos falando sobre essa ideia de língua pura. Eu vou passando, o surdo tem sinais, acaba ficando de lado, né? Falando que ele vai ficar de lado na comunidade surda. Então, assim, nesses excertos a gente vê que a Libras é vista como a língua pura e oficial, posta no nível de língua mesmo, para as comunidades surdas. Em contraposição, é possível conjecturar que a comunicação caseira é vista como mestiça, como não oficial, ou como inferior ao nível de língua. Essa noção de língua pura vai destoar, então, do conceito de língua como multifacetada, ou um conceito mais recente que alguns autores também têm usado hoje, que é o conceito de translinguagem, tá? Então, inclusive, a Marilda, enfim, outros autores já vêm falando, a Ofélia, Garcês, a gente tem outros autores já inaugurando aí o conceito de translinguagem para tentar acolher essas misturas, esses hibridismos, inclusive as questões de code switching, ou que seria alternância de código, né? Quando as pessoas misturam uma língua na outra, né? A gente está falando numa língua, usa um sinal aqui no meio e volta para aquela língua, ou se eu estiver falando em língua oral, a gente faz aquela alternância de usar uma palavra emprestada, volta. E aí isso também já tem sido pesquisado por alguns autores, mostrando quão legítimo é isso, porque está dentro do repertório de um sujeito bilíngue. E entender que o sujeito bilíngue, ele não tem dois repertórios completos, né? Tipo, dois casulos completos somados, mas ele tem o seu repertório linguístico distribuído nas duas línguas. O que tornaria ali, por exemplo, equívocos de avaliar eles em uma única língua. Quando a gente vai dar uma prova e diz assim, não, mas a prova está toda em Libras, ele que faça a prova. Mas ele aprendeu de uma forma bilíngue, em Libras e em português. Então, pode ser que fuja para ele em determinados momentos o sinal, ou fuja em determinados momentos para ele a palavra. E se ele é um sujeito bilíngue, eu reconheço ele como bilíngue, eu tenho que dar o acesso para ele nas duas línguas, não só no português e não só na Libras. Ou seja, é nas duas línguas. Porque ele precisa, cada bilíngue vai transitar entre o domínio de uma língua e outra de uma forma muito diferente. Bom, deixa eu puxar aqui mais para frente. Aqui eu tenho mais outros excertos que eu vou pular, porque eu quero dar tempo da gente conversar também. Aqui, como eu disse, a referência do Hamel, né, da ponte. Inclusive, os meus participantes, eles acabam falando, né, mas o gesto não é uma ponte para ele poder aprender com o próprio surdo, da comunidade surda, a língua de sinais. Então, a gente já tinha essa ideia de que, vai ser uma ponte, eu vou me conectar com ele nessa ponte. Lembra muito o discurso dos jesuítas, né? Jesuítas aprendendo a língua dos índios para poder catequizar eles na língua do colonizador. Obrigada, eu sei 20 minutinhos, por isso que eu estou pulando.
Aqui, ó, o Rummel, em 1989, como eu disse, e a citação dele falando que o conceito de ponte para o campo linguístico entende que há que transitar com a maior celeridade possível e destruir, né, essa ponte depois, pelo menos como língua de instrução, né, não usar mais essa língua desse aluno como língua de instrução, para evitar que ele volte atrás e continue usando essa língua. Ou seja, que ele faça essas interferências ou recaídas em uma língua indesejável, né? Então, esse é o texto do Rummel. Não sem pegar sua dimensão associada. Aí aqui, bom, vamos concluindo. Era isso. Concluindo, as línguas de sinais caseiras, então, elas se tornam muito polêmicas, por se constituírem através de práticas translíngues, como eu disse, o conceito de translinguismo, habitando um espaço híbrido, ou um espaço de mistura entre o português falado com os familiares ouvintes e as línguas de sinais convencionalizadas pelas comunidades surdas brasileiras. Essa configuração torna as línguas de sinais caseiras contraditórias, ambivalentes, postas que são concebidas como linguisticamente restritas a um contexto familiar e prejudiciais ao aprendizado de uma língua convencional, pelo menos isso na representação, né? Seja da língua oral da comunidade majoritária ou da língua de sinais oficial do seu país, e ao mesmo tempo se admite o seu potencial para constituir como primeira língua dos surdos. Nessa esteira, cumpre acompanhar Baba e pensar no terceiro estado de negociação em lugar de negação, admitir que línguas de sinais caseiras podem ser simultaneamente restritas, funcionais, sem que isso descredite o seu caráter linguístico. E compactuamos aqui, então, com Tagatha, ao vislumbrarmos a possibilidade de articulação de elementos antagônicos através do uso e, ao invés do binarismo ou, assimilando que o conceito de negociação permite coexistência de semelhança e diferença, de arbitrariedades e hibridismos por natureza. Muito obrigada. Maravilhoso. Sou eu falando. Maravilhoso, muito obrigada. Eu amei, estou aqui pensando em diversas coisas, inclusive em te chamar para outros grupos poderem te ouvir também. Não sei se você... Bem, você deve saber, eu sou fonoaudióloga, tenho me denominado atualmente como fonoaudióloga bilíngue, e aí eu sinto muita dificuldade em que as pessoas compreendam esse lugar, especialmente os colegas fonoaudiólogos. Infelizmente, a gente tem muitos fonoaudiólogos que se chamam de bilíngues apenas porque usam com a pessoa surda na sessão de no atendimento terapêutico as línguas, mas não consideram essa pessoa de forma integral, com as línguas que elas trazem, né? Então, a gente, inclusive, outro dia estava comentando sobre a necessidade que o fonoaudiólogo tem de considerar a língua caseira dentro desse processo com a pessoa surda. Então, já estou aqui pensando em outros momentos para a gente continuar conversando, para um público diferente, a fim de que se entenda tanto a questão do bilinguismo quanto a importância da língua caseira, né? Então, eu gosto demais disso. Como já li tua tese, fiquei muito feliz por poder acompanhar a tua explicação e, obviamente, vou ter que te escutar de novo para poder continuar pensando nessas questões todas. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui entre os que estão presentes ou no pessoal que está assistindo. Alguém tem pergunta? Não? A plateia aqui está tímida. Viu? Eu também acho. A Ana Beatriz está dizendo que esse tema deveria ser dividido em 2 dias, 2 aulas, porque tem muita coisa para a gente refletir, e de fato tem, né? Você falou em semilinguismo, né? Eu nunca pensei, nunca coloquei como um surdo semilíngue, né? Eu nunca cheguei a colocar por este caminho, sempre penso
que o surdo pode ser multilingüe, né? Então, sempre pensei por este lugar, a questão da pessoa surda que faz uso de uma língua caseira, que usa um pouco de português, que mesmo que vá misturando todas as coisas. E eu pensei em diversas pessoas, em diversas situações. Em 2019, a gente fez um projeto de pesquisa com pessoas surdas adultas. Nós tínhamos um participante deste grupo que, para mim, era muito difícil acompanhá-lo quando ele ia explicar alguma coisa, quando ele tinha qualquer participação, porque ele fazia uso de muita língua caseira. Então, quem conseguia acompanhar e entender, inclusive ia fazendo uma tradução para mim, era o pesquisador surdo que estava no grupo, que então me ajudava, porque eu, como ouvinte, não conseguia acompanhar a língua caseira que ele trazia. Mas aí o pesquisador surdo, que fazia parte do grupo, traduzia para mim, porque era bastante difícil. Mas, assim, eu acho essa questão que você trouxe, quando a gente pensa numa aquisição tardia, o que essa pessoa tem até então é a língua caseira, isso precisa ser valorizado, né? Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Isso. E eu achei interessante essa sua comparação, Desirê, porque eu gosto muito de citar o texto da Estela Maris Bortoni Ricardo, que ela é pesquisadora ouvinte com uma comunidade rural, né? E aí ela chega e pergunta para a senhora assim, a senhora esteve presente na última reunião? E a senhora diz assim, não. E a filha dela tá do lado, assim, costurando, eu não lembro, fazendo alguma coisa assim, e ela diz, mãe, a senhora estava na última reunião. E ela diz, eu estava, mas não tive presente nenhum. Então, mostrando que, fazendo um comparativo com a língua de sinais caseira e com as línguas rurais, porque essas variedades que a gente chama de urbana, né, ou, enfim, rural, porque elas acabam tendo essa mesma conotação. Se eu não souber me comunicar com essa pessoa que tem uma variedade linguística diferente que a minha, eu fico mais restrita, né? Eu não consigo me fazer comunicar, vai ter uma barreira linguística. Então, assim, não funcionar em todos os contextos, e aí a gente vai, de novo, admitir que algumas variações linguísticas, elas não se fazem compreensíveis em todos os conceitos, né, em todos os contextos. Eu sou casada com um gaúcho, então, quando ele disse... a intérprete vai me matar agora. Quando ele disse uma vez, tá um frio de arrepiar o Cusco, eu pensei, meu Deus do céu! Eu conheço muito bem essa expressão, porque eu sou gaúcha também. Aí me caiu todas as entende. Todo mundo já vai entender que é o de arrepiar o pelo do... Tá um frio de renguear Cusco, é isso aí. E eu tô falando português, entendeu? Mas muitas pessoas não vão entender o que tá falando, né? Que língua é essa? O que é Cusco? Tá arrepiando o pelo do Cusco? Não, arrepiando o pelo do cachorro, entendeu? É isso. Mas eu tô falando português, então, assim, as falhas de comunicação, elas vão acontecer. E não é porque existe falha de comunicação, porque o sujeito usa uma língua de sinais caseira, que eu vou dizer que aquilo não é legítimo ou que não é funcional. É nesse sentido, às vezes, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de abrir o leque, o espectro de entender línguas e toda a nossa riqueza do multilinguismo, para entender a língua de sinais caseira como legítima, genuína mesmo. A gente tem um comentário aqui da Ana Beatriz. Posso só fazer um comentário, só para poder complementar essa ideia? Estou eu aqui pensando nisso que você está falando, né? E aí estava me lembrando dessa mesma pessoa que eu acompanhei na pesquisa, e que, por exemplo, uma pessoa, um profissional, um clínico, né? Conforme a concepção que tenha sobre língua, sobre sujeito, sobre surdo, pode fazer uma leitura dessa língua caseira como sendo uma atipia. E essa pessoa pode ser vista a partir de uma construção patológica, quando, na verdade, não tem nada
nada que ver com patológico, não é? Isso é uma coisa que é bastante importante de ser considerado também. A Nader, que é uma das autoras que eu mencionei, ela defendeu a dissertação de mestrado dela, é uma pessoa que eu conheço até, Julia Nader. Ela defendeu o mestrado dela lá no IEL, que é o Instituto de Linguagem, né, da Unicamp. E ela usa o referencial teórico para falar de sinais caseiros, ela não vai chamar de língua, obviamente, né? Ela usa o referencial teórico dela na afasia. E é da fono, né? Então, assim, é um outro texto, assim, você fala... Então, assim... Claro, de acordo com o referencial teórico, a pessoa vai poder construir uma visão diferente daquilo que eu estou propondo, né? Com linguagens caseiras, dentro do viés. Rosane, o primeiro nome, não? Rosane, se eu não me engano. Não, é Júlia. A Nader é Júlia. É Júlia Nader. Muito e aí, assim, existe pessoas com referencial teórico, mas ela, assim, analisou uma pessoa de um contexto rural, com familiares, e ela faz uma comparação de uma pessoa que vem de um contexto familiar, com pais não alfabetizados, e vai comparar uma pessoa que tem, sabe, um outro contexto mais privilegiado, não sei o quê. Então, assim, são comparações que, para mim, na minha visão, não seria viável, como você falou, olhar para um viés orgânico e pensar em afasia, por exemplo, sabe? Muito bom. Tem um comentário aqui da Ana Beatriz. Ela está dizendo, quando eu era um bebê de uns 1, 2 ou 3 anos, eu nem sabia falar português nem libras. Então, minha comunicação com meus pais era por gestos. Eu apontava para a cozinha e fazia sinal apontando o dedo indicador para a boca, como se quisesse água, por exemplo. Sinal caseiro. E tem outras pessoas comentando... parabéns, excelente apresentação, todo mundo muito feliz. Essa aula vai ficar salva, depois eu compartilho com todos essa aula e as outras que a gente já gravou também, para que seja acessível por todos os participantes. Tem mais alguma pergunta? Gente, ninguém tem mais nada? Sim, tem aqui uma pergunta. Vamos ver. Chega aqui. É uma coisa, eu tinha uma curiosidade, que era saber qual era o lugar da da Constituição do sujeito. E hoje foi respondido. Então, eu queria agradecer. Você ouviu a questão que ela colocou? Eu acho que eu ouvi. Ela queria saber o lugar da língua de sinais caseira na Constituição do sujeito, e que ela disse que já foi respondido. Então, era mais para fazer esse comentário mesmo, né? Agradecer. Então, eu entendo isso. Qual é o lugar da sua língua materna, né? E se eu sou do interior de São Paulo, então muitas pessoas lá no interior falam uma variedade, né? Mais caipira, que a gente chama aqui. E, assim, eu sou constituída por essa identidade. Quando eu chego lá, eu sei que eu tenho que pluralizar algumas coisas, mas eu vou falar R$2. Eu vou falar R$2 ao invés de R$2, entendeu? Então, porque eu sei que, como eu disse, né? Eu sei que me portar ou saber de novo, né? Usar a língua, vestir a minha língua em um determinado contexto vai me dar uma habilidade social maior. E essa a minha língua, é a minha identidade, é a minha cultura. E, como eu disse, casada com gaúcho, então quando eu vou lá para o Rio Grande do Sul, às vezes eu já aprendi a tirar os butiá do bolso, né? Já aprendi a brincar com as expressões linguísticas gauchescas. Até comprei um livro, um dicionário gauchesco para aprender melhor. E aí é isso, a gente fica transitando, e por isso, de novo, a questão da língua como caleidoscópio, né? É entender que a língua ela vai se formando de acordo com o seu interlocutor. Eu queria só colocar que a Ana Beatriz falou aqui dos sinais que ela usava. Nas nossas comunicações caseiras, a gente viu vários sinais também. O Renato tinha dito isso antes, então eu queria só dizer. Tem gente que usava comer com esse sinal, porque eles falaram de coisas abstratas também. E uma das surdas que eu disse, né, ela usava o sinal de São Paulo aqui. Então, São Paulo é uma coisa abstrata, né? E eles criaram sinais mesmo para questões verbos, objetos e conceitos de lugares próprios, enfim. Então, esses sinais caseiros, eles davam conta, sim, tanto do que fosse mais concreto quanto que fosse mais abstrato.
Muito bem, maravilhoso, viu? Muito obrigada. Eu acho que então a gente pode ir encerrando. Gostaria muito de te agradecer por essa aula maravilhosa. Agradeço a todas as pessoas que estão presentes. Comunico que essa atividade, como atividade de extensão,